Gênesis capítulo de número 2, verso 8, se não me falha a memória. Gênesis 2, 8. Obrigado, Rodrigo, mas vai colocar no telão ali. Eu vou tentar ganhar tempo para ler logo junto com todo mundo. Já tem lá? Toda hora eu vim pegar a mesma garrafa, irmão. Eu oro a Deus para que Deus possa me capacitar a levar a igreja o que Deus falou comigo. Quem não achou, quem está sem Bíblia, nós temos aqui a palavra no telão para você ler. Diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Repita, formado. Versículo seguinte. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê que são duas árvores, uma árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía ali um rio para regar a terra, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava 4 braços. Agora, se não me falha a memória, alguém que está aberto aqui para mim? Rodrigo vai me salvar. Eu acho que está no capítulo 3. Isso. Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Gênesis 3, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Apenas isso. Por favor, curve a cabeça. Eu peço que a igreja tenha muito temor pelo que vai ouvir hoje aqui, muito tremor no coração, porque o próprio Deus, irmão, me visitou essa tarde. Eu tive uma experiência muito poderosa, e eu tenho aqui, irmão, um coração muito humilde para dizer que não sou o melhor daqui dos irmãos para carregar essa mensagem. Tem muita gente aqui que Deus poderia estar usando 10 vezes mais do que a minha pessoa, porque não há mérito na minha vida, mas aprove ao Senhor me dar a oportunidade de ser um mensageiro. Eu quero ser, irmão, o mais simples possível para levar essa mensagem até o seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Já não é só uma questão de desejo, é uma questão de necessidade, Senhor. Tua palavra é sustento, é alimento para os nossos dias. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu sei como o Senhor falou, meu espírito, essa tarde. E que o Senhor possa falar de forma dobrada sobre a vida dos meus irmãos. O nosso coração está aberto para ser ministrado pela tua palavra. Envia anjos ministradores para dentro do salão de Madureira. Deus, eu não vou nem pedir que o Senhor cure pessoas aqui, porque eu sei que a tua presença já vai fazer isso. Paizinho, eu quero te fazer um pedido, meu Deus. Eu não sei como nós vamos conduzir esse culto, porque eu não sei como isso aqui vai terminar, Jesus. Mas eu sei que o Senhor está no nosso meio. Então fale conosco, esteja conosco, porque teu nome será glorificado em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa ministrar e processar na nossa alma as revelações da tua palavra. Deus, nós estamos aqui de corações abertos, reconhecendo a nossa insignificância diante de um eterno, de um ser poderoso, de um ser magnífico, de um ser infinito, um ser que tem uma inteligência suprema. Nós temos, Senhor, tanta dificuldade de compreender as coisas da terra, que dirá as coisas de cima. Então, Deus, haja de misericórdia sobre as nossas vidas, porque eu tenho certeza que a maior honra do nosso coração é sair daqui ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Quem puder aplaudir, aplauda a palavra do Senhor. Irmãos, eu cheguei aqui com o coração bem ansioso, dizendo: eu preciso levar esse recado para a igreja. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, irmão, muito questionador desde a minha infância. Eu me lembro, eu não incentivo pessoas a fazerem isso,
Mas eu fui criado com muita rigidez, Tiago. Meus pais, graças a Deus, me criaram no evangelho de forma poderosa, assim, firme na palavra. Meus pais me ensinaram o caminho certo. Me afastei de um período, mas nada que viesse a me levar ao óbito espiritual. E me lembro, irmãos, que desde criança eu era questionador. Tudo que falava de religião, o Samuel estava no meio para discutir. E por vezes fui ignorância porque me faltava conhecimento. Me falta muito conhecimento ainda hoje, que dirá na minha infância. Mas na idade do Davi, irmão, eu era uma pessoa que não podia ouvir nada sobre Deus, que eu entrava no assunto. E eu brigava, Tiago, eu brigava por causa das coisas de Deus. A pessoa podia me ofender, mas se ela falasse que a Bíblia não era verdade, irmão, você perdia a minha amizade. Ou então eu ficava convencendo você até a hora que você não aguentava mais de sair perto de mim. Eu fui criado com um temor muito grande. E como um questionador, irmão, às vezes as pessoas limitam Deus dentro da religião e não conseguem compreender que Deus não cabe dentro do evangélico, do evangelho sim. Deus não cabe dentro da mente do católico, dentro da mente do espírita. Antes das religiões nascerem, Deus já era Deus. É por isso que a ciência tenta provar Deus. Por isso que a física tenta explicar as suas leis, que chega a hora que ela já não tem como explicar de forma racional. E a própria física, a ciência, chama de as leis cegas da física, as forças cegas da física. Então, para você ver que Deus não cabe dentro de uma ciência tão avançada, que dirá dentro de um argumento nosso. Porque um pretende segurar a sua tese na linha da predestinação, o outro não acredita em predestinação. Uns acreditam em pré-tribulacionismo, outros acreditam em pós-tribulacionismo. Você vê que pessoas têm suas teses, suas formas de ver o que é a Bíblia, o que é Deus. Eu não discordo, cada um tem direito de enxergar como quer, amém? Quem me ouve, diga amém. Só que um questionamento, irmão, que eu sempre fiz a Deus, durante toda a minha vida, quando eu ia para um lugar que era um mato, que era natureza, aqui quando você está de frente para a praia, e você olha o mar respeitando os limites, você vê a atmosfera que permite que haja vida no planeta Terra, você vê que o mundo foi programado, estruturado, todo organizado, porque se a Terra tivesse um pouco mais longe do Sol, a gente morria de frio, se tivesse um pouco mais perto, a gente morria de queimado, de calor, e se do outro lado não tivesse a lua, não teria como ter luz. Deus colocou um sol de um lado, uma lua do outro, para servir como satélite, espelhar luz para os nossos dias e noites. Tudo é feito sobre milímetros. Isso prova que Deus, porque, irmão, qual é a probabilidade de eu pegar um balde, bola de gude? Quem já jogou bola de gude? Imagina que eu pego um balde aqui agora, daquela lata de 20, de tinta, coloco o balde inteiro de bola de gude, eu taco para cima e vejo o que vai cair no chão. Qual é a probabilidade dessas gudes caírem no chão no formato de uma bicicleta? Nenhuma. A palavra é essa, nenhuma. Qual é a probabilidade de que tudo que existe funciona de forma tão milimétrica? Porque, Tiago, a gente não é muita coisa, nós somos significantes, mas a gente é muita coisa. Parece loucura falar isso, mas Sabrina, os seus olhos, quando abrem as suas pálpebras, você consegue enxergar melhor do que a câmera do iPhone 1000. A nossa mente de uma criança consegue tomar decisões de reação, porque o cérebro é mais rápido do que o computador mais avançado da NASA, irmão. Ou seja, a ciência mais avançada da Terra não consegue chegar perto do computador que Deus colocou dentro da gente. Uma câmera mais avançada não consegue ter a mesma qualidade do que a nossa vista. Nós somos seres, irmãos, que somos tão complexos que quem trabalha na área de saúde sabe que o ser humano é uma coisa inexplicável. Eu não estou falando só do ser humano, irmão. Se você vê como o universo funciona, isso prova que se existe um universo elaborado que funciona dentro de uma inteligência, precisa existir um arquiteto. Amém? Porque qual é a probabilidade que tudo que exista de forma aleatória? Joguei um balde de gude para cima, vai cair no formato de uma bicicleta. Você tem personalidade, você tem DNA, a tua digital é única. Ninguém parece com você, ninguém tem a sua voz, você é um ser diferente. E detalhe, se você me perguntar o porquê disso, eu não sei te explicar, mas Deus nos amou de qualquer forma, nos elegeu, nos colocou como filho e trouxe você hoje aqui para provar um nível mais profundo da palavra hoje. E alguém que vai mergulhar nesse nível vai reagir glorificando a Deus aí agora. São alguns segundos glorificando ao nome de Jesus.
Rebaraçombia da calachúria. Ouça isso, irmão. Ao mesmo tempo que a minha mente reflete como Deus é tão inteligente, e Deus sabe, pastor Fernando, de todas as coisas. Irmãos, quando você escuta que Deus sabe de todas as coisas, tem gente que fala, pastor, se Deus escutou, Deus sabe de todas as coisas, por que, pastor, tem gente que nasceu e Deus sabe que a pessoa vai aceitar ele amanhã? Sabe, irmão. Deus sabe quem vai se salvar e Deus sabe quem não vai se salvar. A mente de Deus, o tempo, ele existe em Deus. Pode falar que a terra tem milhões de anos, mas Deus é o autor de tudo, Ele é o autor da criação. A mente de Deus está acima. E a pergunta é, como pode uma terra perfeita, um ecossistema perfeito, uma floresta perfeita, oxigênio, corpo humano, mente humana, o organismo humano, tudo é perfeito, mas a única coisa que quando você olha para a terra, você vê uma terra onde tem guerra, tem morte, tem caos, uma guerra onde tem destruição, uma terra onde tem desgraça, onde tem choro, onde tem gente com fome, onde tem gente que tem muito, onde tem gente que não tem nada, e ao mesmo tempo que a gente vê Deus em tudo, quando a gente olha para isso, a gente pergunta, será que Deus vê isso? E se vê, por que Ele deixa tudo acontecer? Será que você já parou para pensar que se a Bíblia diz que nós somos da criação, nós somos a parte mais importante, nós somos a coroa da criação, e como pode a coroa da criação aparentemente deu errado? Que você olha, China, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, irmãos que moram em casas pertinho da outra, continente, e ao invés de somar, porque na terra tem tudo para a gente viver bem, é um bombardeando o outro, é um matando o outro, é um esfaqueando o outro, é um destruindo gente dentro de casa, e a pergunta é, será que Deus errou? Você já parou para pensar, por que tudo isso existe? Ou você é alguém que acorda de manhã e vive porque está acordado, e não dá para morrer, está vivo, então tem que viver. Será que você já se questionou, irmão? Por que existe tanta coisa complexa? Se Deus é amor, por que existe tudo isso? Pastor Tiago, a Bíblia diz que quando Satanás caiu do céu, Lúcifer, ouça isso, a terça parte dos anjos foram levadas e saíram do céu, e o céu nunca está em desfalque, porque Deus sabe de tudo. Mas esses dias orando a Deus, eu peguei o globo terrestre na minha mão, que eu tenho dentro de casa, e falei, Senhor, por que aparentemente deu errado? E aí eu comecei a ver, irmão, que a vida é um teste. Nós estamos aqui apenas por um teste. E tudo que acontece nessa vida, irmão, é Deus querendo testar alguma coisa. Pastor, testar o quê? É porque tinha gente que estava no céu, irmão, e a falta de caráter fez trocar o céu pelas coisas de baixo. E sabe o que Deus fez? Quem estava aqui em cima trocou pelas coisas aí. Então vamos fazer o contrário, vamos colocar lá e vamos ver quem prefere as coisas de baixo ou quem quer o caráter das coisas aqui de cima. Pastor, o que você está querendo dizer? Que a única explicação que cabe em tudo isso é que nós não nascemos na terra. Pastor, isso é maluquice que você está falando. Nós não nascemos na terra. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Deus não criou o homem do pó da terra. Pastor, qual a diferença? Quando você faz um vaso de barro, você não está criando um vaso. Você está fazendo um vaso. Por quê? Você está pegando o barro que já existe e está modelando esse barro para que se transforme em um vaso. Mas você não foi um criador de vaso. Você foi alguém que fez vaso. Qual a diferença, pastor? É que a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. A Bíblia não diz que Deus criou o homem. Por quê, pastor? Porque se você fosse criado da terra, você seria apenas da terra. Mas você não foi criado da terra, você foi feito da terra. Por quê? Porque antes de Deus te formar, Deus já tinha criado você aqui dentro dele. Bata no peito e diga assim, ó, eu não sou obra apenas da terra. Diga assim, eu sou um projeto que nasci dentro do coração de Deus. Diga assim, eu não sou fruto do acaso. O Senhor me criou de dentro dele. O Senhor me fez de dentro dele. Pastor, que loucura é essa que você está falando? Eu estou afirmando para você que quem diz não sou eu, quem diz é a Bíblia, irmão. Você foi formado da terra. E sabe o que é incrível? Quando Deus acaba de formar um boneco. Você já viu uma pessoa morta no sepultamento? Você já viu uma pessoa no caixão? Eu trabalhei em cemitério.
Quando você olha para uma pessoa no caixão, não parece um boneco, irmão? É a pessoa que tu conviveu a vida inteira, mas você olha assim, irmão, que negócio é esse? Parece que está vazia por dentro, né? Parece que está oco. O que muda, pastor Tiago? É porque Deus tira uma essência, irmão, que Ele colocou, que é o fôlego de vida. A gente tem que entender isso aqui. Porque você não é o corpo. Você é uma essência que Deus tirou dele e colocou dentro de um corpo. Por que, pastor Samuel? Porque a gente está num período de teste. Só isso. Pastor, por quê? Porque o céu não cabe traição. Então o que Deus fez? Eu não vou deixar com que a minha criação se perca como os demônios. Então o que Deus faz? Eu tiro daqui, coloco no teste ali, porque depois que sair dali vai viver aqui eternamente. Deus está testando o seu caráter aqui na terra. Deus está testando você. Por quê, pastor? Deus está de olho aqui agora e dizendo: hoje é noite de definir quem serve e quem não serve. Seu caráter está sendo testado diante de Deus, irmão. A terra, alguém diz, pastor, irmão, eu estou sentindo um negócio no meu corpo, você não tem noção. Por favor, abra suas mãos. Ele está no meio da casa. Eu preciso que você adore o nome dele. A gente está dentro de um teste que dura pouco mais de 100 anos, pouco mais de 70 anos. E eu vou dizer uma coisa, irmão, vai chegar a hora que a prova vai acabar e a gente vai voltar para viver com ele do céu de glória. Eu vou repetir mais uma vez. Está chegando a hora, pastor. Por quê? Porque eu preciso que você entenda uma coisa hoje aqui. Irmão, olhe para mim. Aprenda uma coisa. Toda inspiração. Você acha que Albert Einstein foi um homem normal, irmão? Você acha que gênios da história foram homens normais, irmão? Esses homens são pessoas com inspirações divinas. Que eles têm ideias, irmão, que são genialidades de Deus para o coração deles. Na Grécia Antiga se chamava de sabedoria. Homens que foram marcados por uma parcela da divindade de Deus neles. E por isso eles marcaram. Moisés não era qualquer homem. Moisés desceu do monte com a face revelando a homens que carregam a glória de Deus, irmão. Só que olhe para mim. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, é que como pode? A gente está num período de teste. E ao mesmo tempo que nós somos tão insignificantes dentro do contexto do universo, de tudo, a Bíblia diz que Deus nos ama de forma tão grande que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal... Calma aí, pastor, qual é a diferença? Deus não só amou o mundo, mas a forma que Deus amou o mundo é chamada de tal maneira. Calma aí, pastor. A Bíblia poderia dizer: Deus amou o mundo de forma muito intensa. Mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal. Por que de tal maneira? Porque não tem como explicar o amor que Deus tem por nós. Pastor, e o que prova é que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que deixa eu lhe contar uma coisa. Volta para o Éden. Adão e Eva foram colocadas dentro do jardim. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Adão e Eva não eram eternos, irmão. Você sabia disso? Que tem gente que acha que Adão nunca ia morrer. Pastor, você está falando disso de verdade? Porque a Bíblia diz que depois que Adão e Eva vão comer do fruto e vão transgredir, Deus vai dizer assim, ó: precisamos tirar o homem do jardim. Por quê? Porque ele comeu e agora sabe o que nós sabemos e não podemos deixar, está na Bíblia, que ele coma da árvore da vida para que não seja eterno. Ou seja, o homem não era eterno. O homem morreria da mesma forma. E quem está falando isso não é o pastor Samuel, é a Bíblia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Porque no mesmo jardim existia uma árvore que fazia conhecer o mal. Mas no mesmo jardim existia uma árvore da vida. Pastor, o que se tem no pé de manga, irmão?
O que se tem no pé de manga? Manga. O que se tem numa árvore de vida? Vida. É simples. Pastor, que fruto é esse da vida que estava no jardim, irmão? O problema, irmão, é que você precisa entender as linguagens que Deus fala, pastor Tiago. Se eu disser que o evangelho é a história de amor mais elaborada que a gente já conheceu. Quando você vê autores contando histórias como Romeu e Julieta, que marcam gerações, irmão, são inspirações em histórias de amor. E se eu disser para você que eu conheço uma história de amor muito mais bonita do que qualquer literatura que você possa ler, a história de amor que eu conheço é de um Deus que amou gente tão pequeno que entregou o próprio filho para salvar a gente, para não perecer. Você conhece uma história mais bonita do que essa? Eu não conheço uma história que diz de um Deus que nos amou primeiro. Não fomos nós quem amamos a Deus, Ele nos amou enquanto nós estávamos mortos no nosso pecado. Estávamos mortos. Pega a mão de alguém e diga assim: você estava morto e Deus já estava te amando. Fala com voz de quem crê de verdade. Diga assim: você estava morto e Deus já te amava muito. Fala assim, ó, antes de você levantar a mão para Ele, Ele já tinha chamado você. Diga assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai. Se você está aqui é porque Deus te trouxe, irmão. Se você está aqui foi porque Deus te resgatou. Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Irmão, o evangelho é uma história de amor tão grande, pastor Tiago, que quando o homem peca, ele conhece o mal. Ele conhece a pior coisa que existe. Pergunta: o que, pastor? Tudo que é o oposto de Deus. Você já reparou que o diabo, ele tenta distorcer tudo que Deus faz? Ele é o contrário do que Deus faz. Você vê a pessoa, a família, o diabo vem para destruir a família. A pessoa está casada com uma mulher, o diabo coloca na cabeça da pessoa que ele tem que estar tendo relacionamento com outra mulher. A pessoa está casada, tem uma família pronta. O diabo sempre coloca o contrário. A Bíblia fala para não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito Santo. E você vê que religiões por aí, quando a pessoa vai manifestar a entidade, ela enche a cara de bebida alcoólica. Tudo que fere a Deus agrada a Satanás, irmão. Tudo. O diabo é um ser que ele apenas modifica o original de Deus e transforma a vida do ser humano num caos. E sabe o que acontece? O homem sai do jardim. Assim que o homem sai do jardim, a primeira morte, a humanidade começa a se perder. De forma tão grande, dona Márcia, tão grande, que Deus que ama já tem um plano para resgatar todo mundo que está se perdendo, porque o coração dele ama. Pastor, quanto tempo demora para Jesus aparecer? Quantos séculos demoram para Jesus se manifestar? Jesus é o plano de Deus, sim ou não? Sim ou não? Porque se Ele é o plano que Deus teve para nos resgatar, por que Deus vai demorar tanto tempo para enviar Jesus, irmão? Por que Moisés tem que descer do monte com tábua de mandamento na mão? Porque Deus teve que levantar reis, profetas, homens, sacerdotes? Porque Jesus não chegou assim que o homem saiu do jardim? Por quê? Porque Deus deixou tudo acontecer aparentemente dando errado? É simples, irmão. Porque o nosso coração é tão teimoso, que Deus acabou de falar para Adão: Adão, não coma do fruto. E vem uma serpente miserável e consegue convencer o homem a esquecer do que Deus falou e se iludir por aquilo que ele deseja. Olha o que acontece, irmão. Pastor, mas explica por que Deus não enviou Jesus logo de princípio? Porque se passaram tantos anos até Jesus aparecer. É simples, irmão. Porque Deus resolveu pegar e colocar o primeiro nível de relacionamento na nossa vida. Você sabe qual é o primeiro nível de relacionamento, Rodrigo? Quando Adão e Eva estavam no jardim, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois que eles transgrediram a lei de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus pegou e mandou eles se cobrirem. O próprio Deus fez uma veste para eles e mandou eles se cobrirem. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? O amor de Deus permanece o mesmo, mas por conta da escolha errada, a intimidade mudou. Vou explicar de novo. Já viu quando a mulher está ferida com o homem? Já viu quando o homem está ferido com a mulher? Ama, está convivendo, mas está ferido. Que o amor permanece o mesmo, mas a intimidade altera. Por quê, pastor? Porque fizeram a escolha errada.
Porque fizeram aquilo que não era para fazer dentro de um relacionamento, e agora estão até vivendo um relacionamento com Deus, mas está fora do jardim, a intimidade já não é a mesma. Pastor, o que acontece? Todo ser humano que perde a intimidade com Deus, irmão, ele perde a coisa mais profunda na sua vida. Por quê, pastor? Um casamento vive sem amor? Não, né? Para estar casado tem que ter amor, sim ou não? O amor, irmão, faz você ver a pessoa que você ama como belo, mesmo que não seja. O amor faz você ver dessa forma. Mas a paixão não, irmão. A paixão não faz você ver que alguém é belo, faz você dizer que é belo. A paixão te leva a um nível de desejo, de estar perto, de companheirismo. Isso quer dizer que diminuindo a intimidade. Porque, irmão, quem é íntimo, quem é apaixonado tem intimidade. Casamento que não tem intimidade é casamento que está sucumbindo. Todo relacionamento, é por isso que crente que tem intimidade com Deus quer estar no culto. Vou explicar de novo. Pastor, o que é culto? Você sabe o que é relação sexual? A relação sexual é uma relação onde o noivo e a noiva se tornam somente um. Quando se tornam somente um, do noivo sai uma semente que entra na noiva, que traz um resultado dentro da noiva. Deu para entender? Vou explicar de novo. A relação de um homem com uma mulher é: quando o homem tem relação com uma mulher, eles se tornam somente um na hora da relação, e sai uma semente de dentro do homem para dentro da mulher, e essa semente traz resultados, sim ou não? Pastor, o que é culto? Culto é um lugar onde a gente se encontra com o noivo, ele se encontra com a gente, gera prazer no nosso coração, gera prazer no coração dele, e a gente sai daqui dizendo: tem uma semente dentro do meu coração. Dá para ser casado sem ter intimidade, irmão? Dá para ser crente sem ter culto? Vou falar mais uma vez. Dá para ser casado sem relação íntima? E dá para ser crente fiel, fervoroso, sem esse: ah, pastor, é porque eu sou da fase que eu só fico pela live. Se você não pode estar presencialmente, Deus abençoe. Mas se tu pode, irmão, não existe esse negócio de ser casado e namorar por telefone, não, irmão. Quem é crente de verdade quer cultuar, quer estar na presença. Por quê, pastor? Toda vez que tem culto, tem semente de Deus dentro do nosso coração. Ó, levanta a tua Bíblia assim, ó. Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Fala assim, ó: vai sair uma semente de Deus para dentro do meu espírito. Diga assim: toda vez que tem relação íntima, tem semente. Diga: toda vez que tem semente, tem prazer, mas tem fruto. Diga assim: esse culto vai dar fruto. Diga assim: eu não vou sair daqui estéril, eu vou sair gerando. O culto vai dar fruto. Diga assim: eu vou sair daqui levando fruto. A semente do noivo vai colocar fruto dentro de você hoje. Quem acredita nisso? Deixa eu fazer uma pergunta. Deus sabe de tudo, irmão? Então por que Deus coloca uma velha aliança que aparentemente deu errado, se Ele sabia que teria que enviar Jesus? Porque se Deus sabia que só Jesus era capaz de pagar o preço, porque quando o ser humano foi expulso do Éden, irmão, a raça humana começou a se destruir. E hoje a gente está em 2022, é um país tentando atacar o outro que não consegue conviver em paz. O homem começou matando o outro assim que saíram do jardim. E hoje, 2022 anos depois da vinda de Jesus na terra, sabe o que a gente está vendo? Gente se matando. Pai matando filho, filho matando pai, esposo matando esposa. Se você abrir o seu jornal hoje, não teve uma notícia de marido matar mulher. A gente não está no Rio de Janeiro, né? A gente não está em 2022. Pastor, por que Deus demora tanto a enviar Jesus? É simples, irmão. Porque Deus sabia que se enviasse Jesus de primeira, é aquela coisa, irmão. Deus deixou a gente queimar cartucho. Porque o maior desafio de Deus é que Deus não queria que nós fôssemos forçados a servir a Ele. Sabe o que Deus fez? Eu vou provar para vocês, humanos. Eu vou provar para vocês que o ser humano não é capaz de se salvar sozinho e ele precisa. Só que tem uma coisa, irmão: a serpente convenceu a mulher que o fruto não era tão ruim quanto parecia. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do... Então Deus não força você, Deus convence a você. Como Deus convence? Primeiro Deus colocou lei em pedra. Moisés desce do monte com as pedras na mão. Deus coloca a lei em tábuas e disse assim, ó: quer se salvar? Cumpra a lei.
Só que tem um problema, pastor Tiago. O maior propósito de Deus não era que a lei deu errado para enviar Jesus. Não, irmão, Deus já sabia de tudo. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do... Perdão, o termo é, eis aí o Cordeiro de... Acho que é Apocalipse capítulo 13, se não me falha a memória. Eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Repita, desde a fundação do mundo. Pastor, o que é fundação? É início, é princípio. Quer dizer que na hora que Deus estava criando o mundo, ele já estava vendo que ia dar errado, e de um lado ele já estava sacrificando Jesus para salvar lá na frente. Isso aqui é para crente que é espiritual, eu vou falar de novo. Esse negócio que, Senhor, retoma o controle da minha vida. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmão. No dia que Deus estava fazendo a terra, a serpente estava pensando, quer ver o negócio que Deus é um ser estratégico? Vou provar para você. Irmã Eliane, vem para cá, por favor. Por favor. Vem para cá, pastor Tiago, por favor. Olha como a mente de Deus é, irmão. Adão e Eva. Escuta isso aqui. Sabe o que Eva faz? Ela come de um fruto, que quando o fruto entra pelos lábios e para no estômago, sabe o que acontece? A aliança com Deus é quebrada. Anos depois, muitos anos depois, sabe o que Deus faz? Deus pega a mulher, que foi o mesmo lugar que foi a porta de entrada da queda, e Deus pega, eu imagino Deus pensando assim, Satanás está achando que está ganhando o jogo. Por quê? Porque colocou no ventre da mulher um fruto que quebrou o relacionamento comigo. Aí Deus dizendo, o controle está comigo. Por quê? Porque do ventre da mulher vai sair um fruto que vai esmagar a cabeça da serpente. Olha a mente de Deus. Obrigado, obrigado. Nada fugiu. Sei que você está falando, pastor, que no dia que Deus resolveu fundar a terra, Deus já estava sacrificando Jesus como oferta no nosso lugar. Pastor, então pastor, por que Deus demorou tanto tempo para enviar Jesus? Porque Deus precisava fazer a gente entender que nós não somos capazes de pela lei vencer o que tem que vencer. É por isso que ao invés, ouça isso aqui, é por isso que ao invés de Deus pegar e colocar a lei nas tábuas, Deus colocou a lei dentro do nosso coração. Vou provar para você na Bíblia. A lei é assim, ó. Se você adulterar, você está pecando. Aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, se pensar no teu coração, se desejar na tua mente, eu já estou dizendo, você já está cometendo. Qual a diferença, pastor? Que a lei, irmão, ela acontece por fora. Sabe o que é lei? É relacionamento que vive à base da mornidão. É lei. O que é isso, pastor? Vou dar um exemplo. Eu não traio minha esposa porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então, você não ama a tua esposa? Ah, eu não roubo no meu trabalho porque Deus fala que não pode fazer. Então você não faz porque tem lei. Agora, irmão, existe um nível de relacionamento que a gente não faz a coisa porque a lei manda não fazer. A gente deixa de fazer porque a gente ama. É mais ou menos assim. Eu não traio minha esposa, não é porque vai ter consequência de morte. Não, irmão, eu não traio porque eu não vivo sem a minha esposa. Eu amo a minha esposa, eu quero estar do lado dela, eu quero estar junto com ela. Você é uma pessoa que precisa ser fiel, não porque somente a lei manda. Você precisa ser fiel porque você sabe que você ama a Deus. A lei não pode estar na tábua, a lei tem que estar no coração, irmão. Pastor, por que Jesus demorou tanto tempo? Porque Jesus é uma revelação. Jesus foi a revelação do amor de Deus pela nossa vida. E você pode ser uma pessoa que fala, pastor, eu prefiro viver pela lei. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Porque quem vive pela lei é julgado pela lei da mesma forma. Eu vou falar isso aqui de forma mais clara. Existe uma classe de pessoas, irmão, que tem mania de estar com tábua de mandamento nas mãos e esqueceu que isso era na velha aliança. Mandamento não tem que estar na mão para os outros ler. Mandamento tem que estar aqui dentro para mudar minha vida. Vou repetir mais uma vez. Pregação não é o que eu aceno com as minhas mãos. Pregação é saber que eu sou uma carta viva nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós somos cartas vivas e nós somos escritos pelo Espírito de Deus. Toque no peito e diga assim: ao que eles vão ler sobre Deus não está nas minhas mãos em tábuas. Eu sou uma carta que fala sobre o Deus que eu sirvo. Eu sou uma carta viva que Deus está escrevendo.
coisa poderosa. Olha o evangelho. Deus tirou a gente dele para colocar na terra. O diabo tirou a gente do jardim para tentar colocar nele. Deus tirou Jesus dele para colocar na terra, para tirar a gente do diabo. E depois Jesus volta para Deus e envia o Espírito Santo de Deus para a terra, para tirar a gente da terra, para morar com ele. Eu vou falar isso aqui de novo, porque eu não tinha pensado nisso, né? Que negócio é esse, irmão? Pastor, o que você está querendo dizer? Que o evangelho é a história de amor mais bonita que eu já ouvi. Por quê, pastor? Você já conhece a história de alguém que nos amou sem a gente saber quem ele era? É mais ou menos assim, você está aqui dentro, Deus já está te paquerando faz tempo. Eu vou falar de novo. Você estava sentado lá no barzinho e o Espírito de Deus já estava te olhando, dizendo assim: eu tenho um projeto na tua vida. Você estava na tradição, dançando na época do mundo, estava aqui curtindo a sua noite, e Deus falou assim: você não sabe que você está no lugar certo. Daqui a alguns anos você vai estar no mesmo lugar, só que vai ser para glorificar o meu nome. Deus conhece tudo, Tiago. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Quem você é, irmão? Você é um crente que vive relacionamento porque tem lei? Você vive porque a lei que está dentro de você é amor? Por quê, pastor? Porque a lei era não adultera. Hoje a lei é ama teu próximo. Quê? Que loucura é essa, pastor? A lei se resumiu em amar. Só isso. Por quê, pastor? Porque quem ama não adultera. E não é porque a lei está falando não adulterarás. A lei está dizendo ama tua esposa, e por isso tu deixa de adulterar. Vou falar mais uma vez para você entender. Deus vai tirar você do nível de crente que vive porque a lei impede de fazer, e vai colocar em você em alguém que diz: eu não faço porque eu amo a Deus. Deus vai levantar no nosso meio uma geração que o coração arde pela palavra, que arde pelos mandamentos. Deus vai levantar na nossa geração gente que ama a Deus, que se tranca no quarto, que gasta tempo, que chora na madrugada, que se lamenta e diz: Senhor, eis aqui, envia-me a mim. Uma geração de Isaías que vai dizer: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus vai dizer: Isaías, o anjo vai purificar os teus lábios. Você sabe o que Jesus é, irmão? Jesus é o mandamento que a gente não conseguia ler pelas tábuas. Jesus pegou assim, ó: vocês leem, não entendem? Então vou fazer o seguinte: eu vou traduzir para vocês. Pega tudo isso aqui e resume nisso aqui: ama a Deus, ama o próximo. Acabou. Pastor, qual é o projeto disso tudo? É porque Deus queria devolver a consciência do homem. Irmão, você conhece uma pessoa viciada em droga? Você sabia que a pessoa que é viciada em droga, ela não sabe que é viciado? Uma pessoa que começa a fumar, ele não sabe que é viciado não, irmão. Porque geralmente é mais ou menos assim: você está no meio de um casamento. Exemplo, você está num casamento. Você sabia que quando você esfria com alguém, geralmente você descobre que está frio pela boca do outro? Porque na tua cabeça você só está desgastado. E a pessoa que fala: você está frio, está estranho. Porque quem está vivendo um problema, geralmente não enxerga que está vivendo esse problema. Eu conheço pessoas que eu falo: fulano, você precisa se libertar. Ele fala: eu não sou viciado, varão, está no meu controle. A hora que eu quiser parar, eu paro. O viciado nunca sabe que está viciado. O cego nunca sabe que está cego. Existem pessoas que estão vivendo o pior momento da sua vida, e você alerta a pessoa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século está cegando o entendimento de muitos. E você vê pessoas, irmão, destruindo a própria vida, e quando você vai falar, ela diz: não, fulano, não. Porque o homem acha que é capaz de viver pela lei, mas eu entendi que eu não sou capaz de viver pela lei. Eu preciso dessa graça que salva a gente, irmão. Dá um abraço no Espírito Santo e fala assim: obrigado porque a tua graça me alcançou. Diga: obrigado porque a tua graça me alcançou. Eu fui alcançado pela graça. A tua graça me alcançou, Senhor. Olhe para mim, irmão. A primeira coisa que você tem que entender nessa mensagem, a primeira, você tem que colocar na sua mente hoje. Sabe o que a Bíblia fala? Para amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu, diga, entendimento. Pastor, o que é amar com entendimento? É amar pela razão. Tiago, sabe que eu amo a Deus? Porque eu não conheço outra coisa a não ser Deus. Quando eu vou dentro de uma floresta, dentro de uma paisagem, e eu vejo o mar, eu falo: é impossível esquecer de Deus olhando para o mar.
Quando eu olho para os céus, eu lembro da Bíblia dizendo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Irmão, quando eu vejo uma pessoa nascendo, aí dizer assim: pastor Samuel acabou de nascer filho de fulano, eu digo: meu Deus, como podem os ossos se formar dentro do ventre de uma mulher? Só pode ser Deus. Quando eu me sinto fragilizado, eu lembro de Deus falando que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmão, em todos os cenários da minha vida eu só consigo ver a Deus. Eu amo a Deus pelo entendimento. Eu não conheço outra coisa a não ser Deus. Eu não sei falar de outra coisa a não ser Deus. Eu não sei andar em outro caminho a não ser na presença de Deus. Não é questão de querer. Eu não sei fazer outra coisa. Se não for, a Bíblia vai dizer que mais vale um dia na casa dele do que 1000 em outro lugar. Só fala isso quem entende o tamanho de Deus na nossa vida. Ó, quem me ouve, diga amém. Sabe o que Jesus é, irmão? Não é a segunda tentativa não, irmão. Jesus é a primeira e única. É a primeira e única. E nesse teste de caráter que a gente está aqui embaixo, dessa vez a gente vai subir. Pastor, por que você está falando que nós não nascemos na terra? Gênesis capítulo 2, versículo 8, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Preciso que você escute isso aqui. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, do lado oriental. Ali pôs o homem que tinha formado. Versículo seguinte. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore. Não, é Gênesis 3, 7, se não me falha a memória. Coloca para mim, Rodrigo, aqui, só para eu ver. Eu acho que é 3, 7. Isso. Não, é aqui, ó, formação do jardim do Éden. A parte que fala que Deus soprou no homem seu fôlego de vida. Aqui, ó. É Gênesis 2, 6. Um vapor subia, porém, da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O que é alma vivente, pastor? É a alma que vive nessa existência. Não quer dizer que você surgiu a partir do barro. O que você está dizendo, pastor? Que você já é um projeto de Deus aqui dentro, ó. Pega a mão de alguém e diga assim, ó: você não é obra do acaso. Diga assim: Deus te planejou certinho e tudo está no controle dele. Diga assim: você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, porque Ele tem um controle de todas as coisas. Alguém acredita nisso, irmão? Então você vai glorificar o nome do Eterno. Se você acredita, você vai glorificar o nome do Eterno. Olha para mim, irmão. Pastor, por que você está falando disso? Porque a Bíblia tem uma linguagem romântica para falar do relacionamento de Deus conosco. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo se entristece. Paulo diz: por acaso não sabeis que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Que relacionamento, que ciúme, irmão. Eu conheço esse tipo de relacionamento. Aí vem a Bíblia dizendo que Ele é o cabeça, nós somos o corpo, falando de uma só, uma unidade. Aí vem a Bíblia dizendo que nós somos a noiva e Ele é o noivo. Eu quero dar um recado ao IPTM Madureira. Está faltando um pouquinho para acontecer esse casamento da igreja com Ele, irmão. Eu vou falar isso aqui de novo. Pastor, por que Deus deixou tudo acontecer? Porque Deus quer que case com Ele quem quer casar com Ele de verdade. Deus não está no relacionamento abusivo, ninguém é proibido, você faz o que você quiser. É por isso que o Evangelho não é uma imposição de Deus para você. O Evangelho são boas novas para você. É uma história que eu estou te contando e dizendo para você: Deus te ama. Deus tem interesse em se casar contigo, chamar você de noiva e ser o seu noivo. Deus tem interesse, e é por isso que a gente passa tanto problema na terra, que a gente está num teste de caráter, que no final Deus vai chamar, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são. Pastor, por que escolhidos? Um dia me perguntaram assim: pastor, eu acho injustiça Deus escolher um e não escolher outro. Quem é que acha isso injustiça? Levanta a mão.
Seja sincero. Isso, pode levantar a mão. Eu queria que ficasse de pé. João, Breno, Marcelo, por favor, vem para cá. Eu vou falar uma coisa para a igreja aqui para te dar uma resposta, porque eu sei que é um questionamento que você tem durante a vida inteira. Fica aqui, ó. Pastor Tiago, fica de pé também. Você é um viajante do tempo. Você está vindo de 2072. 2050. Os três têm 10 anos de idade e são candidatos a ser jogadores de futebol. Só que você veio de 2050. E você já viu o tempo passando e sabe quem ali tem talento para ser jogador. Aí eu sou um empresário, eu vou investir dinheiro porque eu quero escolher um para ser jogador. E eu resolvo chegar aqui e falar assim: Marcele, escolhi você. E a pergunta é, para escolher a Marcele, eu tive que desprezar a Blenda e tive que desprezar a João. E alguém vai dizer, é injustiça eu não escolher os três. E na verdade não é. Porque quem conhece o amanhã sabe que não é a oportunidade que faz ser jogador. Tem alguém aqui no meio que tem qualificação para isso. Deus conhece o amanhã e sabe quem vai ser fiel, e é por isso que Ele escolhe. E quem olha o agora está dizendo assim, é injustiça. E Deus que conhece o amanhã está dizendo, não é injustiça, eu vejo o que você não vê. E é por isso que você está aqui. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o teu amanhã e sabe que o projeto vai acontecer. Eu vou falar de novo. Deus não erra a cabeça, João. Se a gente está aqui porque Deus escolheu. Marcelo, ninguém aqui é fruto do aleatório, não. Deus nos escolheu. Nós somos escolhidos por Deus. Termino aqui. Você sabia que no hebraico se lê de trás para frente? Sabia disso? Por quê, pastor? Alguém sabe dizer o porquê? Alguém sabe dizer por quê? Deus conhece todo o tempo, sim ou não? Tudo. Acabei de dizer que Ele conhece o amanhã. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, ouça isso aqui, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, em Jesus, nós fomos restituídos no relacionamento com Deus, em Jesus. Só que se lembre do jardim, que tinham quantas árvores no jardim? A primeira, a árvore do conhecimento do bem. E a outra árvore que estava perto dessa, qual era? A árvore da... Pastor, a gente tem que entender, irmão, que Deus deu uma ordem, Leandro, a Adão, dizendo assim, de todas as árvores vocês podem comer. Só de uma que não pode. Se não pode de uma, é porque as outras podem. Então o homem poderia comer da árvore da vida, irmão? Sim ou não? Poderia. Existe na história do evangelho alguém que se apresentou dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos lá, João capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era, nele estava a luz e ele era, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Jesus é a vida que não acontece somente no período onde ele se manifesta carnalmente. Mas Jesus é a vida que Deus deixou para o homem dentro do jardim. Ele preferiu escolher aquilo que não fazia parte do projeto de Deus, irmão. O teste de caráter não começou hoje. O teste de caráter começou no jardim. O que você quer? Comer da árvore da vida e viver com Deus? Ou você vai querer apresentar-se para comer aquilo que aparentemente é bom aos seus olhos? Pastor, por que você está falando isso? Porque o teste começou no jardim. No jardim. E até hoje você está dentro desse teste. E eu posso dizer para você, irmão, que aqui nesse culto existe para você pelo menos uma árvore. Que árvore, pastor? Árvore da vida. Você come se você quiser, irmão. Porque o maior projeto de Deus era dar ao homem condição de viver eternamente com Ele. Ou dar ao homem condição de fazer as suas próprias escolhas e quebrar a cara. Infelizmente o homem quebrou a cara. Pastor, por que Deus permitiu? Para provar para a gente mesmo que nós não somos capazes de fazer isso. Por quê, pastor? Porque quando passarmos a viver com Deus, irmão, vai ser eternamente. Eu vou explicar o que é eterno.
Eterno é da amanhã e não tem hora de ir embora. Eterno é acordar vendo a face do Todo-Poderoso. É dormir sentindo a presença dele. É estar em um lugar onde não existe dor, não existe choro, não existe morte. É acordar todos os dias diante do trono do Todo-Poderoso. E eu tenho um recado para você que está aqui hoje, irmão. Pastor, você está pregando disso por quê? Porque nós estamos ceando hoje aqui. E eu queria te alertar que pode ser um dos últimos cultos de ceia dessa igreja. Pastor, por que você está falando disso? Eu vou desenhar para você o que está acontecendo. Estados Unidos e China. Eu vou falar mais ou menos numa ordem para você entender. Peste, guerra e fome. São a ordem dos primeiros 3 cavaleiros que aparecem. Peste, guerra e fome. Coronavírus apareceu, irmão, o mundo ficou de cabeça para baixo. As guerras não vão começar, elas já começaram. Quem se lembra quando eu postei no Instagram falando sobre a China, o que está acontecendo agora? Eu postei há tempos atrás. Eu falei no culto para algumas pessoas aqui, há meses atrás. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós somos um dos únicos países do nosso continente. Ou você acha, irmão, a Argentina está quebrando. Os países do nosso continente estão sucumbindo. O Brasil tem a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Estava em debate esses dias aí a internacionalização da Amazônia. Ou você acha que a invasão é só em Ucrânia? Ô, irmão, deixa de ser bobo, irmão. Ou você acha que toda essa história que está tendo desmatamento, que está tendo queimada nas florestas, sabe o que é isso acontecendo? É o mundo desenhando uma desculpa para invadir essa nação. E você só está preocupado com o preço da gasolina. O cenário está se desenhando. É Rússia, Ucrânia, é Estados Unidos, Taiwan, China. É o Brasil debaixo de várias ameaças. É Israel sendo bombardeado essa madrugada. São os países em volta de Israel tentando sucumbir Israel. É o cenário se apresentando. E detalhe, eu tenho uma notícia para te falar. Muitos estudiosos estão afirmando que nós estamos entrando numa recessão global. Você sabe o que é isso? Níveis de desemprego altíssimo, fome batendo na porta, para se cumprir mais um cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro da fome. É o cenário perfeito para aparecer alguém que na cabeça de muitos vai ser o Messias, que vai apaziguar todas as coisas, vai colocar um governo de paz, que a igreja sabe que é o anticristo. Me perguntaram, pastor, você acha que a terceira guerra vai começar? Eu falei, claro que não, ela já começou. Nós já estamos numa terceira guerra mundial. E detalhe, irmão, João no Apocalipse viu os governantes se escondendo em cavernas. João viu no Apocalipse os governantes clamando e dizendo que os montes caiam sobre nós. E Jesus disse que quando tudo isso acontecer, é só o princípio das dores. Pastor, por que você está falando disso? Eu vou lhe dar um exemplo simples. Se por acaso começar uma guerra de proporção nuclear, sabe o que acontece, irmão? Nós acabamos com a vida na Terra. E sabe o que falta para isso acontecer? O secretário-geral da ONU acabou de falar numa entrevista semana passada, dizendo que nós estamos a um erro de cálculo de uma guerra nuclear que vai dizimar a humanidade. Está preocupado com o preço da gasolina. Está alta. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Abra os seus olhos. O Apocalipse não vai começar, nós estamos vivendo um período apocalíptico. Nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Pastor, por que você está pregando disso? Porque eu sei que falar de uma chave de ouro faz você pular com os 2 pés, sapatear e dar glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra melhor do que essa. Que palavra? Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tiago, eu sei que vai doer, a gente vai apertar o cinto, mas está chegando a hora de encontrar o noivo. Pastor, por que a gente está pregando disso? Porque hoje é a noite de cear com ele, mas vai chegar a hora onde a gente vai estar no céu de glória, em bodas, num casamento com ele. As vestes vão ser diferentes, as línguas vão ser diferentes, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Está chegando a hora que a trombeta vai tocar.
Vem Jesus. Reparashuria la paraca la sopia daraparacia. Tá vendo essa mesa? Parece que o Espírito Santo pode colocar dentro do meu espírito a visão da gente com uma roupa toda branca, irmão. Ô varão, Trovão, vai ser um prazer te encontrar no céu, Trovão. Vai ser um prazer ter servido a Deus com você junto aqui na terra, Trovão. Daiane, vai ser um prazer servir a Deus com você na terra, porque está chegando a hora, quando vai ser um piscar de olhos, a gente vai piscar e vai ver que tudo acabou, vai ver que Jesus resgatou a sua igreja. Olha para mim, irmão. Oh, meu Deus. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso faz queimar aqui dentro. Eu acredito em arrebatamento, eu acredito em salvação. Eu acredito que vai ter sofrimento, mas está acabando. Aperta um pouquinho mais, irmão. Seja fiel, mas um pouquinho. Você já chegou até aqui, Deus vai fazer você alcançar. Você já chegou até aqui, até hoje você está sendo fiel. Fala a palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Rodrigo, eu quero encontrar com você. Eu quero encontrar com você, João. Eu quero encontrar com a Daiane no céu e falar: Deus, obrigado, Senhor, porque eu servi na terra junto, e hoje a gente está aqui cultuando ao teu nome. Eu tenho um recado para você. O diabo pode roubar muita coisa da gente, irmão. Que a vida na terra não é fácil, não. Se falar que é fácil é mentira. O diabo pode gerar turbulências nessa nossa viagem aí. Mas eu tenho um recado para você. Eu nunca vi turbulência derrubar avião. Turbulência causa medo, não derruba aeronave. Turbulência só faz a gente ficar apavorado. Mas eu tenho um recado para você hoje aqui. Que recado, pastor? Tudo começa em Deus e tudo termina. Tudo começa em e tudo termina em. Está acabando o tempo na terra e está chegando uma hora muito especial. Que hora? A Bíblia diz que nós voltaremos. Por que voltaremos? Voltaremos porque de lá nós viemos. Comprovo o que eu acabei de dizer para você, que nós fomos feitos em Deus. Pastor, por que você está falando disso? Irmão, eu não sei quem vai receber isso aqui, mas eu estou profetizando que todas as pessoas da sua família que precisam ser salvas, todas as pessoas da tua casa que precisam ser salvas, daqui para um intervalo curto de tempo, a salvação vai invadir a sua família. Por quê, pastor? Porque você vai ser pregador dos últimos dias, pregador da volta de Jesus, pregador do arrebatamento da igreja. Você vai ser pregador de salvação. Pastor, mas eu ainda não sei pregar. Não importa. Uns constroem arca, outros pregam, outros cantam, outros convidam para um culto, mas nós vamos salvar a nossa casa. Levante a mão esquerda e a direita e diga assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.